Era necessário por fim à luta, que havia durado 10 minutos, e que resultaria no triunfo dos Sioux se o trem não fosse detido. A estação de Fort Kearney, onde havia uma guarnição, ficava a apenas 2 milhas, mas, uma vez passada, os Sioux seriam os mestres do trem entre Fort Kearney e a estação seguinte. O condutor lutava ao lado do Sr. Fogg, quando foi atingido por um tiro e caiu. Ao mesmo tempo, gritou: se o trem não for parado em 5 minutos, estaremos perdidos. Ele será parado, disse Phileas Fogg, preparando-se para sair correndo do vagão. Espere, Monsieur, gritou Passepartout. Eu irei. O Sr. Fogg não teve tempo de deter o corajoso rapaz, que, abrindo uma porta despercebido pelos índios, conseguiu se esgueirar debaixo do vagão, e enquanto a luta continuava e as balas vinham por cima de sua cabeça, ele fez uso de sua antiga experiência acrobática. Com agilidade incrível, se moveu sob os vagões, segurando-se nas correntes, ajudando-se pelos freios e pelas bordas das janelas, rastejando de um vagão a outro com habilidade maravilhosa e assim alcançando a extremidade dianteira do trem, lá suspenso por uma mão entre o vagão de bagagem e a locomotiva auxiliar. Com a outra ele afrouxava as correntes de segurança, mas, devido à tração, ele jamais teria conseguido desenroscar a barra de engate, não fosse uma violenta concussão que lançou essa barra para fora. O trem, agora desligado da locomotiva, permaneceu um pouco atrás, enquanto a locomotiva avançava com velocidade aumentada. Impulsionado pela força já adquirida, o trem ainda se moveu por vários minutos, mas os freios foram acionados e, por fim, eles pararam a menos de 30 metros da estação de Kearney. Os soldados do forte, atraídos pelos disparos, apressaram-se. Os Sioux não os esperavam e evacuaram em massa antes que o trem parasse completamente. Mas quando os passageiros se contaram na plataforma da estação, vários estavam desaparecidos, entre eles o corajoso francês, cuja devoção acabará de salvá-los. Capítulo XXX, em que Phileas Fogg simplesmente cumpre seu dever. 3 passageiros, incluindo Passepartout, haviam desaparecido. Teriam sido mortos na luta. Teriam sido feitos prisioneiros pelos Sioux. Era impossível dizer. Havia muitos feridos, mas nenhum mortalmente. O coronel Proctor foi um dos mais seriamente feridos. Ele havia lutado bravamente, e uma bala atingira sua virilha. Ele foi levado para a estação junto com os outros passageiros feridos, para receber a atenção que pudesse ser útil. A Oda estava segura, e Phileas Fogg, que esteve no centro da luta, não recebeu um arranhão. Fix estava levemente ferido no braço, mas Passepartout não foi encontrado, e lágrimas escorreram pelas bochechas de Aouda. Todos os passageiros haviam saído do trem, cujas rodas estavam manchadas de sangue. Dos pneus e raios pendiam pedaços esfarrapados de carne. Até onde a vista alcançava na planície branca atrás, trilhas vermelhas eram visíveis. Os últimos Sioux estavam desaparecendo no sul, ao longo das margens do rio República. O Sr. Fogg, de braços cruzados, permaneceu imóvel. Ele tinha uma decisão séria a tomar. Aouda, em pé perto dele, olhava para ele sem falar, e ele entendeu seu olhar. Se seu servo estava preso, não deveria ele arriscar tudo para resgatá-lo dos índios. Eu o encontrarei, vivo ou morto, disse ele calmamente a Aouda. Ah, Sr. Fogg, exclamou ela, segurando suas mãos e cobrindo-as de lágrimas. Vivo, acrescentou o Sr. Fogg, se não perdermos um momento. Phileas Fogg, por essa decisão, inevitavelmente se sacrificava. Ele pronunciava seu próprio destino. O atraso de um único dia faria com que ele perdesse o navio a vapor em Nova York, e sua aposta certamente estaria perdida. Mas, como pensou, é meu dever, ele não hesitou. O comandante do forte Kearney estava lá. 100 de seus soldados haviam se colocado em posição para defender a estação, caso os Sioux atacassem. Senhor, disse o Sr. Fogg ao capitão, 3 passageiros desapareceram. Mortos? Perguntou o capitão. Mortos ou prisioneiros? Essa é a incerteza que deve ser resolvida. O senhor pretende perseguir os Sioux? Isso é uma coisa séria de se fazer, senhor, respondeu o capitão. Esses índios podem se retirar além do Arkansas, e eu não posso deixar o forte desprotegido. As vidas de 3 homens estão em questão, senhor, disse Phileas Fogg. Sem dúvida, mas posso eu arriscar a vida de 50 homens para salvar 3? Não sei se o senhor pode, mas deveria fazê-lo. Ninguém aqui, respondeu o outro, tem o direito de me ensinar o meu dever. Muito bem, disse o Sr. Fogg, friamente. Irei sozinho. Você, senhor, exclamou Fix, aproximando-se. Vai sozinho atrás dos índios. Quer que eu abandone este pobre homem à morte, aquele a quem todos aqui presentes devem a vida? Irei. Não, senhor. Você não irá sozinho, gritou o capitão, comovido apesar de si mesmo. Não, você é um homem valente. 30 voluntários, acrescentou, voltando-se para os soldados.
Toda a companhia avançou imediatamente. O capitão só teve que escolher os homens. 30 foram escolhidos, e um velho sargento colocado à frente deles. Obrigado, capitão, disse o Sr. Fogg. Você me permite ir com você? Perguntou Fix. Faça como quiser, senhor, mas se deseja me fazer um favor, permanecerá com Aouda. Caso algo me aconteça, um súbito palidez espalhou-se pelo rosto do detetive. Separar-se do homem que ele havia seguido persistentemente passo a passo. Deixá-lo vagar por este deserto. Fix olhou atentamente para o Sr. Fogg. Apesar de suas suspeitas e da luta que se desenrolava dentro dele, baixou os olhos diante daquele olhar calmo e franco. Ficarei, disse ele. Alguns momentos depois, o Sr. Fogg apertou a mão da jovem, e tendo confiado a ela sua preciosa bolsa de viagem, partiu com o sargento e seu pequeno pelotão. Mas, antes de ir, disse aos soldados: meus amigos, vou dividir $5.000 entre vocês se salvarem os prisioneiros. Era então um pouco depois do meio-dia. Aouda se retirou para uma sala de espera, e lá ficou sozinha, pensando na simplicidade e na nobre generosidade, na tranquila coragem de Phileas Fogg. Ele havia sacrificado sua fortuna e agora arriscava sua vida, tudo sem hesitação, por dever, em silêncio. Fix não compartilhava os mesmos pensamentos e mal conseguia disfarçar sua agitação. Caminhava febrilmente de um lado para o outro na plataforma, mas logo retomava sua compostura exterior. Agora ele via a tolice da qual havia sido culpado ao deixar Fogg ir sozinho. O que? Este homem, que ele acabará de seguir ao redor do mundo, agora podia se separar dele. Começou a se acusar e se repreender, e como se fosse diretor de polícia, aplicou a si mesmo uma séria lição por sua ingenuidade. Eu fui um idiota, ele pensou. E este homem vai perceber isso. Ele se foi, e não vai voltar. Mas como é que eu, Fix, que tenho no meu bolso um mandado de prisão contra ele, fiquei tão fascinado por ele? Decididamente, não sou nada além de um asno. Assim raciocinava o detetive, enquanto as horas passavam lentamente. Ele não sabia o que fazer. Às vezes sentia-se tentado a contar tudo a Aouda, mas não podia duvidar de como a jovem receberia suas confidências. Que caminho deveria seguir? Pensou em perseguir Fogg pelas vastas planícies brancas. Não parecia impossível que pudesse alcançá-lo. Pegadas eram facilmente visíveis na neve, mas logo, sob uma nova camada, toda a marca seria apagada. Fix ficou desanimado. Ele sentiu uma espécie de desejo insuperável de abandonar o jogo completamente. Agora ele podia deixar a estação de Fort Kearney e seguir sua viagem de volta para casa em paz. Por volta das 2 horas da tarde, enquanto nevava forte, longos apitos foram ouvidos se aproximando do leste. Uma grande sombra, precedida por uma luz selvagem, avançava lentamente, parecendo ainda maior através da névoa, que lhe dava um aspecto fantástico. Nenhum trem era esperado do leste, nem havia havido tempo para que o socorro solicitado por telégrafo chegasse. O trem de Omaha para São Francisco só chegaria no dia seguinte. O mistério foi logo explicado. A locomotiva, que se aproximava lentamente com assobios ensurdecedores, era aquela que, tendo sido destacada do trem, havia continuado seu caminho com uma rapidez terrível, levando consigo o engenheiro e o foguista inconscientes. Ela havia percorrido várias milhas, quando, o fogo diminuindo por falta de combustível, o vapor começou a enfraquecer, e finalmente parou 1 hora depois, cerca de 20 milhas além de Fort Kearney. Nem o engenheiro nem o foguista estavam mortos e, após permanecerem por algum tempo em desmaio, recobrarão a consciência. O trem então havia parado. O engenheiro, ao se encontrar no deserto, e a locomotiva sem vagões, compreendeu o que havia acontecido. Ele não conseguia imaginar como a locomotiva havia se separado do trem, mas não duvidava que o trem deixado para trás estivesse em apuro. Ele não hesitou sobre o que fazer. Seria prudente continuar até Omaha, pois seria perigoso voltar para o trem, que os índios ainda poderiam estar saqueando. No entanto, ele começou a reacender o fogo na caldeira. A pressão subiu novamente, e a locomotiva voltou, correndo de ré para Fort Kearney. Foi ela que estava assobiando na névoa. Os viajantes ficaram felizes ao ver a locomotiva retomar seu lugar à frente do trem. Agora poderiam continuar a viagem tão terrivelmente interrompida. Aouda, ao ver a locomotiva se aproximar, apressou-se a sair da estação e perguntou ao condutor: "Você vai partir?" "Imediatamente, senhora." "Mas os prisioneiros, nossos infelizes companheiros de viagem." "Não posso interromper a viagem," respondeu o condutor. "Já estamos 3 horas atrasados. E quando o outro trem passará por aqui vindo de São Francisco?" "Amanhã à noite, senhora." "Amanhã à noite? Mas então será tarde demais. Temos que esperar." "É impossível," respondeu o condutor. "Se você quiser ir, por favor entre." "Eu não vou," disse Aouda. Fix tinha ouvido essa conversa um pouco antes, quando não havia perspectiva de prosseguir na viagem,
Ele havia decidido deixar o Forte Kearney, mas agora que o comboio estava lá, pronto para partir, e ele só precisava ocupar seu lugar no vagão, uma influência irresistível o impedia de avançar. A plataforma da estação queimava seus pés, e ele não conseguia se mexer. O conflito em sua mente começou novamente, raiva e frustração o sufocavam. Ele desejava lutar até o fim. Enquanto isso, os passageiros e alguns dos feridos, entre eles o coronel Proctor, cujas lesões eram graves, haviam tomado seus lugares no trem. O zumbido da caldeira superaquecida era ouvido, e o vapor escapava pelas válvulas. O maquinista assobiou. O trem partiu e logo desapareceu, misturando sua fumaça branca com os redemoinhos da neve que caía densamente. O detetive havia ficado para trás. Várias horas se passaram. O clima estava sombrio e fazia muito frio. Fix estava imóvel em um banco na estação. Poderia-se pensar que ele estava dormindo. A Oda, apesar da tempestade, continuava saindo da sala de espera, indo até o final da plataforma espiando através da tempestade de neve, como se quisesse atravessar a neblina que estreitava o horizonte ao seu redor e ouvir, se possível, algum som de boas-vindas. Ela não via nem ouvia nada. Então, ela voltava, enregelada, para sair novamente alguns momentos depois, mas sempre em vão. Chegou a noite, e o pequeno grupo ainda não havia retornado. Onde poderiam estar? Teriam encontrado os índios e estariam em conflito com eles ou ainda estariam vagando pela névoa. O comandante do forte estava ansioso, embora tentasse disfarçar suas apreensões. À medida que a noite se aproximava, a neve caía com menos frequência, mas fazia um frio intenso. Um silêncio absoluto reinava nas planícies. Nem o voo de um pássaro nem a passagem de uma fera perturbavam a calma perfeita. Durante toda a noite, a Oda, cheia de pressentimentos tristes, com o coração sufocado pela angústia, vagava à beira das planícies. Sua imaginação a levava para longe, mostrando-lhe perigos incontáveis. Seria impossível descrever o que ela sofreu durante aquelas longas horas. Fix permaneceu estacionário no mesmo lugar, mas não dormiu. Uma vez, um homem se aproximou e falou com ele, e o detetive apenas respondeu balançando a cabeça. Assim passou a noite. Ao amanhecer, o disco meio apagado do sol surgiu acima de um horizonte nevoado, mas agora era possível reconhecer objetos a 2 quilômetros de distância. Phileas Fogg e o grupo tinham ido para o sul. Ao sul tudo ainda estava vazio. Eram então 7 horas. O capitão, que estava realmente alarmado, não sabia que rumo tomar. Ele deveria enviar outro destacamento para resgatar o primeiro. Deveria sacrificar mais homens, com tão poucas chances de salvar aqueles já sacrificados. No entanto, sua hesitação não durou muito. Chamando um de seus tenentes, estava prestes a ordenar uma exploração, quando tiros foram ouvidos. Seria um sinal. Os soldados saíram correndo do forte, e a meio quilômetro de distância perceberam um pequeno grupo retornando em boa ordem. O Sr. Fogg marchava à frente deles, e logo atrás dele estavam Passepartout e os outros 2 viajantes, resgatados dos Sioux. Eles haviam se encontrado e lutado contra os índios 10 milhas ao sul do Forte Kearney. Pouco antes da chegada do destacamento, Passepartout e seus companheiros haviam começado a lutar com seus captores, 3 dos quais o francês havia abatido com seus punhos, quando seu mestre e os soldados se apressaram para socorrê-los. Todos foram recebidos com gritos de alegria. Phileas Fogg distribuiu a recompensa que havia prometido aos soldados, enquanto Passepartout, não sem razão, murmurava para si mesmo: certamente deve-se confessar que eu custei caro ao meu mestre. Fix, sem dizer uma palavra, olhou para o Sr. Fogg, e teria sido difícil analisar os pensamentos que lutavam dentro dele. Quanto a Oda, ela pegou a mão de seu protetor e a apertou na sua, comovida demais para falar. Enquanto isso, Passepartout procurava o trem. Ele pensava que deveria encontrá-lo ali, pronto para partir para o mar, e esperava que o tempo perdido pudesse ser recuperado. O trem, exclamou ele. Foi embora, respondeu Fix. E quando passa o próximo trem por aqui? Disse Phileas Fogg. Só à noite. Ah, respondeu calmamente o impassível cavalheiro. Capítulo XXX, em que Fix, o detetive, avança consideravelmente os interesses de Phileas Fogg. Phileas Fogg se viu 20 horas atrasado. Passepartout, a causa involuntária desse atraso, estava desesperado. Ele havia arruinado seu mestre. Nesse momento, o detetive se aproximou do Sr. Fogg, olhando fixamente no rosto. Disse: sério, senhor? Está com muita pressa. Muito sério. Tenho um propósito ao perguntar, retomou Fix. É absolutamente necessário que você esteja em Nova York no dia 11, antes das 9 horas da noite, horário em que o vapor parte para Liverpool. É absolutamente necessário. E se sua viagem não tivesse sido interrompida por esses índios, você teria chegado a Nova York na manhã do dia 11. Sim,
com 11 horas de sobra antes de o vapor partir. Ótimo, você está, portanto, 20 horas atrasado. 12 de 20 sobra 8. Você deve recuperar 8 horas. Deseja tentar isso a pé? Perguntou o Sr. Fogg. Não, em um trenó, respondeu Fix. Em um trenó com velas. Um homem me propôs esse método. Era o homem que havia falado com Fix durante a noite, e cuja oferta ele havia recusado. Phileas Fogg não respondeu de imediato, mas Fix, tendo apontado o homem, que caminhava de um lado para o outro em frente à estação, o Sr. Fogg aproximou-se dele. Um instante depois, o Sr. Fogg e o americano, cujo nome era Moody, entraram em uma cabana construída logo abaixo do forte. Lá, o Sr. Fogg examinou um veículo curioso, uma espécie de estrutura sobre duas longas través, um pouco levantada à frente como os patins de um trenó, e sobre a qual havia espaço para 5 ou 6 pessoas. Um mastro alto estava fixado na estrutura, segurado firmemente por amarras metálicas, às quais estava presa uma grande vela de brigantina. Esse mastro sustentava um haste de ferro para içar uma vela de proa. Atrás, uma espécie de leme servia para guiar o veículo. Era, em suma, um trenó aparelhado como um veleiro tipo sloop. Durante o inverno, quando os trens ficam bloqueados pela neve, esses trenós fazem jornadas extremamente rápidas pelos campos congelados de uma estação a outra. Equipados com mais velas do que um veleiro pequeno, e com o vento a favor, eles deslizam sobre a superfície das pradarias com uma velocidade igual, se não superior, à dos trens expressos. O Sr. Fogg fez prontamente um acordo com o proprietário dessa aeronave terrestre. O vento estava favorável, fresco e soprando do oeste. A neve estava endurecida, e Moody estava muito confiante de conseguir transportar o Sr. Fogg em poucas horas até Omaha. De lá, os trens rumo ao leste seguiam com frequência para Chicago e Nova York. Não era impossível que o tempo perdido ainda pudesse ser recuperado, e tal oportunidade não deveria ser rejeitada. Não querendo expor Alda aos desconfortos de viajar ao ar livre, o Sr. Fogg propôs deixá-la com Passepartout em Fort Kearney, cabendo ao criado acompanhá-la até a Europa por uma rota melhor e em condições mais favoráveis. Mas Aouda recusou-se a separar-se do Sr. Fogg, e Passepartout ficou encantado com sua decisão, pois nada poderia fazê-lo deixar seu mestre enquanto Fix estivesse com ele. Seria difícil adivinhar os pensamentos do detetive. Será que essa convicção foi abalada pelo retorno de Phileas Fogg, ou ele ainda o considerava um pícaro extremamente astuto, que, ao completar sua viagem ao redor do mundo, se acharia absolutamente seguro na Inglaterra? Talvez a opinião de Fix sobre Phileas Fogg tivesse se modificado de alguma forma, mas ele estava, no entanto, decidido a cumprir seu dever e a acelerar o retorno de todo o grupo à Inglaterra o máximo possível. Às 8 horas, o trenó estava pronto para partir. Os passageiros ocuparam seus lugares nele e se enrolaram cuidadosamente em seus mantos de viagem. As duas grandes velas foram içadas, e sob a pressão do vento, o trenó deslizou sobre a neve endurecida com uma velocidade de 40 milhas por hora. A distância entre Fort Kearney e Omaha, em linha reta, é de no máximo 200 milhas. Se o vento fosse favorável, a distância poderia ser percorrida em 5 horas. Se nenhum acidente acontecesse, o trenó poderia chegar a Omaha por volta da 1 hora. Que jornada! Os viajantes, encolhidos uns junto aos outros, não conseguiam falar por causa do frio, intensificado pela rapidez com que estavam indo. O trenó avançava tão leve quanto um barco sobre as ondas. Quando a brisa passava roçando a terra, o trenó parecia ser levantado do chão por suas velas. Moody, que estava no leme, mantinha uma linha reta, e com o movimento de sua mão, controlava os solavancos que o veículo tendia a fazer. Todas as velas estavam içadas, e a bujarrona foi organizada de modo a não bloquear a brigantina. Um mastri-topo foi içado, e outra bujarrona, mantida ao vento, adicionava sua força às outras velas. Embora a velocidade não pudesse ser estimada com precisão, o trenó não podia estar indo a menos de 40 milhas por hora. Se nada quebrar, disse Moody, vamos chegar lá. O Sr. Fogg havia feito com que fosse do interesse de Moody chegar ao mar dentro do prazo acordado, oferecendo uma recompensa generosa. A pradaria, por onde o trenó se movia em linha reta, era tão plana quanto o mar. Parecia um vasto lago congelado. A ferrovia que passava por esta região subia do sudoeste ao noroeste, passando por Great Island, Columbus, uma importante cidade de Nebraska, Schuyler e Fremont, até Omaha. Ela seguia ao longo de toda a margem direita do rio Platte. O trenó, encurtando esse trajeto, percorria uma corda do arco descrito pela ferrovia. Moody não tinha medo de ser impedido pelo rio Platte, pois ele estava congelado. A estrada, então, estava completamente livre de obstáculos, e Phileas Fogg só tinha duas coisas a temer: um acidente com o trenó e uma mudança ou calmaria do vento. Mas a brisa, longe de diminuir sua força, soprava como se quisesse dobrar o mastro,
que, no entanto, era firmemente segurado pelas amarras metálicas. Essas amarras, como as cordas de um instrumento de corda, ressoavam como se vibradas por um arco de violino. O trenó deslizou no meio de uma melodia intensamente lamentosa. Essas cordas dão a quinta e a oitava, disse o Sr. Fogg. Essas foram as únicas palavras que ele proferiu durante a viagem. A Ouda, aconchegadamente embrulhada em peles e capas, estava protegida o máximo possível dos ataques do vento gelado. Quanto a Passepartout, seu rosto estava tão vermelho quanto o disco do sol quando se põe na névoa, e ele inalava o ar cortante com dificuldade. Com sua natural alegria de espírito, começou a ter esperança novamente. Eles chegariam a Nova York na noite, se não na manhã, do dia 11. E ainda havia algumas chances de que isso acontecesse antes que o navio partisse para Liverpool. Passepartout até sentiu um forte desejo de apertar a mão de seu aliado, Fix. Ele se lembrava de que havia sido o detetive quem providenciara o trenó, o único meio de chegar ao mar a tempo, mas, contido por algum pressentimento, manteve sua habitual reserva. Uma coisa, no entanto, Passepartout jamais esqueceria, e essa era o sacrifício que o Sr. Fogg havia feito, sem hesitar, para resgatá-lo dos Sioux. O Sr. Fogg havia arriscado sua fortuna e sua vida. Não, seu criado jamais esqueceria isso. Enquanto cada um dos integrantes do grupo estava absorvido em reflexões tão diferentes, o trenó voava sobre o vasto tapete de neve. Os riachos por onde passava não eram percebidos. Campos e córregos desapareciam sob a brancura uniforme. A planície estava absolutamente deserta. Entre a estrada da Union Pacific e o ramal que une Kearney a St. Joseph, formava-se uma grande ilha desabitada. Nem vilarejo, nem estação, nem fortaleza apareciam. De vez em quando, passavam por alguma árvore fantasmagórica, cujo esqueleto branco se contorcia e tilintava ao vento. Às vezes, bandos de aves selvagens se elevavam, ou grupos de lobos da pradaria magro, famintos e ferozes corriam uivando atrás do trenó. Passepartout, revólver na mão, mantinha-se pronto para atirar naqueles que chegassem perto demais. Teve um acidente, então aconteceu com o trenó. Os viajantes, atacados por essas feras, teriam estado no perigo mais terrível, mas ele manteve seu curso regular. Logo alcançou os lobos e, em pouco tempo, deixou a matilha uivante a uma distância segura atrás. Por volta do meio-dia, Moody percebeu por certos pontos de referência que estava atravessando o rio Platte. Ele não disse nada, mas tinha certeza de que agora estava a 20 milhas de Omaha. Em menos de uma hora ele deixou a direção e recolheu as velas, enquanto o trenó, impulsionado pelo grande ímpeto que o vento lhe dera, avançou mais meia milha com suas velas ainda erguidas. Ele parou, finalmente, e Moody, apontando para um amontoado de telhados brancos de neve, disse: Chegamos. Chegamos à estação que está em comunicação diária, por diversos trens, com a costa atlântica. Passepartout e Fix saltaram, esticaram seus membros rígidos e ajudaram o Sr. Fogg e a jovem a descer do trenó. Phileas Fogg recompensou generosamente Moody, cuja mão Passepartout apertou calorosamente, e o grupo dirigiu-se à estação ferroviária de Omaha. A ferrovia do Pacífico propriamente dita encontra seu ponto final nesta importante cidade de Nebraska. Omaha está conectada a Chicago pela ferrovia Chicago e Rock Island, que segue diretamente para o leste e passa por 50 estações. Um trem estava pronto para partir quando o Sr. Fogg e seu grupo chegaram à estação, e eles só tiveram tempo de embarcar nos vagões. Não haviam visto nada de Omaha, mas Passepartout confessou a si mesmo que isso não era lamentável, já que eles não viajavam para ver as atrações turísticas. O trem passou rapidamente pelo estado de Iowa, por Council Bluffs, Des Moines e Iowa City. Durante a noite, atravessou o Mississippi em Davenport, e passando por Rock Island, entrou em Illinois. No dia seguinte, que era o dia 10, às 4 horas da tarde, chegou a Chicago, já reconstruída de suas ruínas, e mais orgulhosamente situada do que nunca às margens do seu belo lago Michigan. 900 milhas separavam Chicago de Nova York, mas trens não faltam em Chicago. O Sr. Fogg passou imediatamente de um para o outro, e a locomotiva da Pittsburgh, Fort Wayne e Chicago Railway partiu em velocidade máxima. Como se compreende-se perfeitamente que aquele cavalheiro não tinha tempo a perder. Ela atravessou Indiana, Ohio, Pensilvânia e Nova Jersey como um raio, passando por cidades com nomes antigos, algumas das quais já tinham ruas e trilhos de bonde, mas ainda não havia casas. Por fim, o rio Hudson entrou em vista, e às 11h15 da noite do dia 11, o trem parou na estação na margem direita do rio, diante do próprio cais da linha Cunard. O China, para Liverpool, havia partido 3/4 de hora antes. Capítulo VI, em que Phileas Fogg se envolve em uma luta direta contra o azar. O China, ao partir, parecia ter levado consigo a última esperança de Phileas Fogg. Nenhum dos outros navios a vapor podia atender aos seus planos. O Pereire, da Companhia Transatlântica Francesa,
cujos admiráveis vapores são iguais a qualquer outro em velocidade e conforto, só partiria no dia 14. Os barcos de Hamburgo não iam diretamente para Liverpool ou Londres, mas para Havre, e a viagem adicional de Havre a Southampton tornaria os últimos esforços de Phileas Fogg inúteis. O vapor da Inman só partiria no dia seguinte, e não conseguiria atravessar o Atlântico a tempo de salvar a aposta. O Sr. Fogg soube de tudo isso ao consultar seu Bradshaw, que lhe dava os movimentos diários dos vapores transatlânticos. Passepartout ficou arrasado. O fato de perder o barco por 3/4 de hora o dominou completamente. Foi culpa dele, pois, em vez de ajudar seu mestre, não parava de colocar obstáculos em seu caminho, e, quando recordava todos os incidentes da viagem, quando somava as quantias gastas em pura perda e por conta própria, quando pensava que a aposta imensa, somada aos altos custos dessa viagem inútil, arruinaria completamente o Sr. Fogg, ele se afogava em amargas autoacusação. No entanto, o Sr. Fogg não o censurou, e ao sair do cais da Cunarda, apenas disse: consultaremos sobre o que é melhor amanhã. Vamos. O grupo atravessou o Hudson no ferry boat de Jersey City e seguiu de carruagem até o Hotel St. Nicholas, na Broadway. Os quartos foram reservados, e a noite passou, brevemente para Phileas Fogg, que dormiu profundamente, mas muito longa para Oda e os outros, cuja agitação não lhes permitiu descansar. O dia seguinte era 12 de dezembro. Das 7 da manhã do dia 12 até 1/4 para as 9 da noite do dia 21, passaram-se 9 dias, 13 horas e 45 minutos. Se Phileas Fogg tivesse partido no China, um dos vapores mais rápidos do Atlântico, teria chegado a Liverpool, e depois a Londres, dentro do período acordado. O Sr. Fogg deixou o hotel sozinho, depois de dar a Passepartout instruções para aguardar seu retorno e informar a Oda para estar pronta a qualquer momento. Ele seguiu até as margens do Hudson, e observou entre os navios atracados ou ancorados no rio, procurando algum que estivesse prestes a partir. Vários exibiam sinais de partida e se preparavam para zarpar na maré da manhã, pois neste porto imenso e admirável não há um dia em 100 em que os navios não partam para todos os cantos do globo. Mas a maioria eram navios à vela, dos quais, é claro, Phileas Fogg não poderia fazer uso. Ele parecia prestes a perder toda a esperança, quando avistou, ancorado na Battery, a uma distância de no máximo um comprimento de cabo, um navio mercante, com hélice, bem proporcionado, cujo funil, soltando uma nuvem de fumaça, indicava que estava se preparando para zarpar. Phileas Fogg chamou um barco, entrou nele e logo se encontrou a bordo do Henriette, casco de ferro, construído de madeira na parte superior. Ele subiu ao convés e perguntou pelo capitão, que imediatamente se apresentou. Era um homem de 50 anos, uma espécie de lobo do mar, com olhos grandes, tez de cobre oxidado, cabelo vermelho e pescoço grosso, e voz rouca. O capitão? Perguntou o Sr. Fogg. Eu sou o capitão. Eu sou Phileas Fogg, de Londres. E eu sou Andrew Speed, de Cardiff. Vocês vão zarpar em 1 hora. Vocês estão a caminho de Bordeaux. E sua carga? Nenhuma carga. Indo a lastro. Você tem passageiro? Sem passageiro. Nunca tenho passageiro. Muito atrapalha. Seu navio é rápido. Entre 11 e 12 nós. O Henriette, bem conhecido. Você me levaria e mais 3 pessoas a Liverpool. Para Liverpool. Por que não para a China? Eu disse Liverpool. Não, não, não. Estou partindo para Bordeaux. E irei para Bordeaux. O dinheiro não é problema nenhum. O capitão falou em um tom que não admitia resposta. Mas os proprietários do Henriette, recomeçou Phileas Fogg. Os proprietários sou eu mesmo, respondeu o capitão. O navio pertence a mim. Eu fretarei para você. Não. Eu o comprarei de você. Não. Phileas Fogg não demonstrou a menor decepção, mas a situação era grave. Não era como em Nova York ou em Hong Kong, nem com o capitão da Henriette, como com o capitão da Tancadere. Até aquele momento, o dinheiro havia removido todos os obstáculos. Agora, o dinheiro falhou. Ainda assim, era preciso encontrar algum meio de atravessar o Atlântico em um barco, a menos que fosse por balão, o que teria sido arriscado, além de não ser viável na prática. Parecia que Phileas Fogg tinha uma ideia, pois disse ao capitão: bem, você me levaria até Bordeaux? Não. Nem se você me pagasse $200. Ofereço-lhe 2.000. Cada um. E são 4 de vocês. 4. O capitão Speed começou a coçar a cabeça. Havia $8.000 a ganhar, sem mudar sua rota, pelo que valia muito a pena vencer a repugnância que ele tinha por todos os tipos de passageiro. Além disso, passageiros a $2.000 não são mais passageiros, mas mercadorias valiosas. Eu parto às 9 horas. Disse o capitão Speed, simplesmente. Você e sua comitiva estão prontos. Nós estaremos a bordo às 9 horas. Respondeu, também de maneira simples, o Sr. Fogg. Eram 8:30. Desembarcar do Henriette, pular em uma carruagem,
correr até o St. Nicholas e voltar com Aouda, Passepartout e até mesmo o inseparável Fix foi tarefa de pouco tempo, e foi realizada pelo Sr. Fogg com a calma que jamais o abandonava. Eles estavam a bordo quando o Henriette se preparava para içar âncora. Quando Passepartout ouviu quanto custaria essa última viagem, ele soltou um prolongado ó, que se estendeu por todo o seu alcance vocal. Quanto a Fix, disse a si mesmo que o Banco da Inglaterra certamente não sairia bem indenizado desse acontecimento. Quando chegassem à Inglaterra, mesmo que o Sr. Fogg não jogasse alguns punhados de notas de banco ao mar, mais de 7.000 libras já teriam sido gastas. Capítulo CG, em que Phileas Fogg se mostra à altura da ocasião. Uma hora depois, o Henriette passou pelo farol que marca a entrada do Hudson, contornou o cabo Sandy Hook e partiu para o mar. Durante o dia, ela contornou Long Island, passou por Fire Island e dirigiu seu curso rapidamente para leste. Ao meio-dia do dia seguinte, um homem subiu a ponte para verificar a posição da embarcação. Poder-se-ia pensar que se tratava do Capitão Speed. Nem um pouco. Era Phileas Fogg, Skiri. Quanto ao Capitão Speed, ele estava trancado em sua cabine sob chave e gritava alto, expressando uma raiva ao mesmo tempo perdoável e excessiva. O que tinha acontecido era muito simples. Phileas Fogg desejava ir para Liverpool, mas o capitão não queria levá-lo até lá. Então, Phileas Fogg havia comprado passagem para Bordeaux. Durante as 30 horas em que esteve a bordo, havia administrado tão habilidosamente suas notas bancárias que os marinheiros e caldeireiros, que eram apenas uma tripulação ocasional e não estavam em bons termos com o capitão, passaram para o seu lado em peso. Foi por isso que Phileas Fogg estava no comando em vez do capitão Speed, porque o capitão estava preso em sua cabine, e em resumo, porque o Henriette estava seguindo em direção a Liverpool. Era muito evidente, ao ver o Sr. Fogg conduzir a embarcação, que ele já havia sido marinheiro. Como a aventura terminou, será visto em breve. Aouda estava ansiosa, embora não dissesse nada. Quanto a Passepartout, ele achava a manobra do Sr. Fogg simplesmente gloriosa. O capitão havia dito, entre 11 e 12 nós, e o Henriette confirmou sua previsão. Se, então, pois ainda havia, se o mar não se tornasse muito revolto, se o vento não mudasse para leste, se nenhum acidente acontecesse à embarcação ou às suas máquinas, o Henriette poderia atravessar os 3.000 milhas de Nova York a Liverpool em 9 dias, entre 12 e 21 de dezembro. É verdade que, uma vez chegado, o incidente a bordo do Henriette, somado ao do Banco da Inglaterra, poderia criar mais dificuldades para o Sr. Fogg do que ele imaginava ou desejava. Durante os primeiros dias, tudo corria relativamente bem. O mar não estava muito desfavorável, o vento parecia estacionário no nordeste, as velas estavam içadas, e a Henriette cortava as ondas como um verdadeiro navio transatlântico. Passepartout estava encantado. O último feito de seu mestre, cujas consequências ele ignorava, o fascinava. Nunca a tripulação havia visto um sujeito tão alegre e ágil. Ele formou amizades calorosas com os marinheiros e os impressionava com suas façanhas acrobáticas. Achava que eles manejavam o navio como cavalheiros e que os foguistas trabalhavam como heróis. Seu bom humor loquaz contagiava a todos. Ele havia esquecido o passado, suas irritações e atraso. Pensava apenas no fim, tão próximo de ser alcançado, e às vezes fervia de impaciência, como se aquecido pelos fornos da Henriette. Frequentemente, também, o digno companheiro girava ao redor de Fix, olhando-o com um olhar astuto e desconfiado, mas não lhe falava, pois a antiga intimidade entre eles não existia mais. Fix, é preciso confessar, não entendia nada do que estava acontecendo. A conquista da Henriette, o suborno da tripulação, Fogg manejando o barco como um marinheiro experiente, o deixavam atônito e confuso. Ele não sabia o que pensar, pois, afinal, um homem que começava roubando 55.000 libras poderia acabar roubando um navio, e não era de todo improvável que Fix concluísse que a Henriette, sob o comando de Fogg, não estava indo para Liverpool, mas para alguma parte do mundo onde o ladrão, transformado em pirata, pudesse se colocar em segurança tranquilamente. A conjectura era ao menos plausível, e o detetive começou a se arrepender seriamente de ter se envolvido no assunto. Quanto ao capitão Speed, ele continuava a uivar e a rosnar em sua cabine, e Passepartout, cujo dever era levar-lhe as refeições, por mais corajoso que fosse, tomava os maiores cuidados. O Sr. Fogg nem parecia saber que havia um capitão a bordo. No dia 13, eles passaram pela borda dos bancos de Terra Nova, uma localidade perigosa, especialmente durante o inverno, há neblinas frequentes e fortes ventos. Desde a noite anterior, o barômetro, caindo de repente, indicava uma mudança iminente na atmosfera, e durante a noite a temperatura variou, o frio se tornou mais intenso, e o vento mudou para sudeste. Isso foi um infortúnio. O Sr. Fogg, para não se desviar de seu curso,
içou as velas e aumentou a força do vapor, mas a velocidade da embarcação diminuiu, devido ao estado do mar, cujas longas ondas se quebravam contra a popa. Ela balançava violentamente, e isso retardava seu progresso. A brisa, aos poucos, transformou-se em uma tempestade, e teme-se que a Henriette talvez não conseguisse se manter ereta sobre as ondas. O rosto de Passepartout escureceu com o céu, e durante 2 dias o pobre rapaz experimentou sustos constantes. Mas Phileas Fogg era um navegador audacioso e sabia como manter o curso contra o mar, e continuou seu caminho, sem nem mesmo diminuir o vapor. A Henriette, quando não conseguia subir as ondas, atravessava-as, inundando seu convés, mas passando ilesa. Às vezes o hélice saía da água, batendo sua ponta saliente, quando uma montanha de água levantava a popa acima das ondas, mas a embarcação sempre mantinha seu rumo. O vento, entretanto, não se tornou tão furioso quanto se poderia temer. Não era uma daquelas tempestades que rompem e avançam com a velocidade de 90 milhas por hora. Continuava fresco, mas, infelizmente, permanece obstinadamente no sudeste, tornando as velas inúteis. O dia 16 de dezembro era o 75º desde a partida de Phileas Fogg de Londres, e a Henriette ainda não havia sofrido atraso significativo. Metade da viagem estava quase concluída, e as regiões mais difíceis já haviam sido ultrapassadas. No verão, o sucesso teria sido quase certo. No inverno, estavam à mercê do mau tempo. Passepartout não dizia nada, mas nutre a esperança em segredo e se consolava com a reflexão de que, se o vento os deixasse na mão, ainda poderiam contar com a força do vapor. Neste dia, o engenheiro subiu ao convés, aproximou-se do Sr. Fogg e começou a falar seriamente com ele, sem saber por quê. Talvez Passepartout tenha sentido um pressentimento e ficou vagamente inquieto. Ele teria dado um de seus ouvidos para ouvir com o outro o que o engenheiro estava dizendo. Finalmente conseguiu captar algumas palavras e teve certeza de que ouviu seu mestre dizer: "Você tem certeza do que está me dizendo?" "Certo, senhor", respondeu o engenheiro. "O senhor deve se lembrar de que, desde que partimos, mantivemos fogueiras acesas em todos os nossos fornos e, embora tenhamos carvão suficiente para ir a vapor reduzido de Nova York a Bordeaux, não temos o suficiente para ir com vapor total de Nova York a Liverpool." "Vou considerar", respondeu o Sr. Fogg. Passepartout entendeu tudo. Ele foi tomado por uma ansiedade mortal. O carvão estava acabando. "Ah, se meu mestre conseguir superar isso", murmurou ele será um homem famoso. Ele não pôde deixar de contar a Fix o que tinha ouvido. "Então você acredita que realmente vamos para Liverpool?" "Claro, idiota", respondeu o detetive, encolhendo os ombros e virando-se de costas. Passepartout estava prestes a se ressentir vigorosamente do epíteto, cujo motivo ele não conseguia compreender, mas refletiu que o infeliz Fix provavelmente estava muito desapontado e humilhado em sua autoestima, depois de ter seguido de forma tão atrapalhada um falso rastreamento pelo mundo, e se conteve. E agora? Que rumo Phileas Fogg adotaria? Era difícil de imaginar. No entanto, ele parecia ter decidido por pois naquela noite chamou o engenheiro e disse-lhe: "Alimente todos os fogos até que o carvão se esgote." Poucos momentos depois, o funil do Henriette vomitou torrentes de fumaça. A embarcação continuou a avançar com toda a força do vapor, mas no dia 18, o engenheiro, como havia previsto, anunciou que o carvão se esgotaria ao longo do dia. "Não deixe que os fogos se apaguem", respondeu o Sr. Fogg. "Mantenha-os até o fim, que as válvulas estejam cheias." Por volta do meio-dia, Phileas Fogg, tendo verificado a posição em que se encontravam, chamou Passepartout e ordenou que fosse buscar o capitão Speed. Era como se o pobre homem tivesse sido mandado soltar um tigre. Ele foi para a popa, dizendo a si mesmo: "Ele vai ficar como um lunático." Em poucos momentos, entre gritos e palavrões, apareceu uma bomba no convés da popa. A bomba era o capitão Speed. Estava claro que ele estava prestes a explodir. "Onde estamos?" foram as primeiras palavras que a raiva dele permitiu pronunciar. Se o pobre homem tivesse sido apoplético, nunca teria se recuperado de seu acesso de fúria. "Onde estamos?" repetiu, com o rosto roxo. 707 milhas de Liverpool", respondeu o Sr. Fogg, com calma imperturbável. "Pirata!" gritou o capitão Speed. "Eu o mandei chamar, senhor." "Picaron, senhor", continuou o Sr. Fogg, "para pedir que me venda seu navio." "Não, por todos os diabos, não, mas serei obrigado a queimar a Henriette." "Sim, pelo menos a parte superior dela." "O carvão acabou." "Queimar meu navio!" exclamou o capitão Speed, que mal conseguia pronunciar as palavras. "Um navio que vale $50.000. Aqui estão 60.000.
respondeu Phileas Fogg, entregando ao capitão um maço de cédulas. Isso teve um efeito prodigioso sobre Andrew Speed. Um americano mal consegue permanecer indiferente ao ver $60.000. O capitão esqueceu em um instante sua raiva, sua prisão e todas as queixas contra seu passageiro. O Henriette tinha 20 anos. Era um grande negócio. A bomba não explodiria afinal. O Sr. Fogg tinha levado o fósforo. E ainda terei o casco de ferro, disse o capitão em um tom mais suave. O casco de ferro e o motor. Está combinado. Combinado. E Andrew Speed, apanhando as cédulas, contou-as e guardou-as no bolso. Durante esse colóquio, Passepartout estava branco como um pano, e Fix parecia prestes a ter um derrame. Quase 20.000 libras haviam sido gastas, e Fogg deixou o casco e o motor para o capitão, ou seja, quase todo o valor da embarcação. No entanto, era verdade que 55.000 libras haviam sido roubadas do banco. Quando Andrew Speed embolsou o dinheiro, o Sr. Fogg disse a ele: "Não se deixe surpreender com isso, senhor. Deve saber que perderei 20.000 libras, a menos que chegue a Londres às 8h45 da noite do dia 21 de dezembro. Perdi o vapor em Nova York, e como você se recusou a me levar a Liverpool, e eu me saí bem", exclamou Andrew Speed, "pois ganhei pelo menos $40.000 com isso." Ele acrescentou, de forma mais contida: "Sabe de uma coisa, Capitão Fogg, há algo de Yankee em você." E, tendo feito ao seu passageiro o que considerava um grande elogio, estava prestes a se afastar, quando o Sr. Fogg disse: "Agora o navio pertence a mim." "Certamente, do quilha ao topo dos mastros toda a madeira. Quero dizer." "Muito bem, mandei retirar os bancos interiores, camas e amações, e quinhalôs. Era necessário ter madeira seca para manter o vapor na pressão adequada, e naquele dia a popa, as cabines, os beliches e o convés de reserva foram sacrificados. No dia seguinte, 19 de dezembro, os mastros, balsas e vergas foram queimados. A tripulação trabalhava com vigor, mantendo os fogos acesos. Passepartout cortava, serrava e talhava com toda a sua força. Havia uma verdadeira fúria de demolição. Os corrimões, os acessórios, a maior parte do convés e os costados desapareceram no dia 20, e o Henriette agora era apenas um casco plano. Mas neste dia eles avistaram a costa irlandesa e o farol de Fashnet. Por volta das 10 da noite, estavam passando por Queenstown. Phileas Fogg tinha apenas mais 24 horas para chegar a Londres. Esse tempo era necessário para alcançar Liverpool, com todo vapor a todo vapor. E o vapor estava prestes a acabar completamente. "Senhor", disse o capitão Speed, que agora estava profundamente interessado no projeto do Sr. Fogg, "eu realmente sinto muito por você. Tudo está contra você. Estamos apenas em frente a Queenstown." "Ah", disse o Sr. Fogg, "é esse lugar onde vemos as luzes Queenstown." "Sim, podemos entrar no porto, não em menos de 3 horas, apenas na maré alta." "Fique", respondeu o Sr. Fogg calmamente, sem demonstrar em suas feições que, por uma inspiração suprema, estava prestes a tentar mais uma vez vencer a má sorte. Queenstown é o porto irlandês onde os vapores transatlânticos param para descarregar a correspondência. Essa correspondência é levada para Dublin por trens expressos que estão sempre prontos para partir de Dublin. Ela é enviada para Liverpool pelos barcos mais rápidos, ganhando assim 12 horas sobre os vapores do Atlântico. Phileas Fogg contava em ganhar 12 horas da mesma maneira. Em vez de chegar a Liverpool na noite seguinte pelo Henriette, ele estaria lá ao meio-dia, e, portanto, teria tempo de chegar a Londres antes das 9h menos 15 da noite. O Henriette entrou no porto de Queenstown a 1h da manhã, sendo então alta mar, e Phileas Fogg, depois de ser calorosamente apertado pela mão pelo capitão Speed, deixou aquele cavalheiro no casco nivelado de sua embarcação, que ainda valia metade do que ele havia vendido. O grupo desembarcou imediatamente. Fix ficou muito tentado a prender o Sr. Fogg ali mesmo, mas não o fez. Por quê? Que luta estava acontecendo dentro dele? Ele teria mudado de ideia sobre seu homem. Ele entendia que havia cometido um grande erro. No entanto, ele não abandonou o Sr. Fogg. Todos embarcaram no trem, que estava prestes a partir. A 1h30, ao amanhecer já estavam em Dublin, e não perderam tempo ao embarcar em um vapor que, desprezando subir sobre as ondas, invariavelmente as cortava. Phileas Fogg finalmente desembarcou no cais de Liverpool, às 11h40, em 21 de dezembro. Ele estava a apenas 6 horas de Londres, mas, nesse momento, Fix aproximou-se, colocou a mão no ombro do Sr. Fogg, mostrando seu mandado. Disse: "Você é realmente Phileas Fogg?" "Sou. Eu o aprendo em nome da rainha." Capítulo 5, em que Phileas Fogg finalmente chega a Londres. Phileas Fogg estava preso. Ele havia sido detido na alfândega e seria transferido para Londres no dia seguinte. Passepartout, ao ver seu mestre ser preso,
teria lançado-se sobre Fick se não tivesse sido contido por alguns policiais. Alda ficou estupefata com a rapidez de um acontecimento que ela não conseguia compreender. Passepartout explicou a ela como era que o honesto e corajoso Fogg fora preso como um ladrão. O coração da jovem se revoltava contra uma acusação tão hedionda e, ao ver que não podia fazer nada para salvar seu protetor, chorou amargamente. Quanto a Fix, ele havia prendido o Sr. Fogg porque era seu dever, fosse o Sr. Fogg culpado ou não. Então passou pela mente de Passepartout que ele era a causa dessa nova desgraça. Será que ele não havia escondido a missão de Fix de seu mestre? Quando Fix revelou seu verdadeiro caráter e objetivo, por que ele não contou a Mr. Fogg? Se este último tivesse sido avisado, sem dúvida teria dado a Fix provas de sua inocência e convencido de seu equívoco. Pelo menos, Fix não teria continuado sua jornada às custas e nos passos de seu mestre, apenas para prendê-lo no momento em que ele colocasse os pés em solo inglês. Passepartout chorou até ficar cego e sentiu vontade de explodir sua própria cabeça. A Alda e ele permaneceram, apesar do frio, sob o pórtico da alfândega. Nenhum dos dois queria deixar o lugar. Ambos estavam ansiosos para ver Mr. Fogg novamente. Aquele cavalheiro estava realmente arruinado, e isso no momento em que estava prestes a atingir seu objetivo. Essa prisão foi fatal. Tendo chegado a Liverpool às 20 para as 12 do dia 21 de dezembro, ele tinha até 15 para as 9 da noite para chegar ao Reform Club, ou seja, 9 horas e 15 minutos. A viagem de Liverpool a Londres durava 6 horas. Se alguém, naquele momento, tivesse entrado na alfândega, teria encontrado o Sr. Fogg sentado, imóvel, calmo e sem aparente raiva, sobre um banco de madeira. Não estava, é verdade, resignado, mas este último golpe não conseguiu forçá-lo a manifestar externamente qualquer emoção. Estaria ele sendo consumido por uma daquelas frias secretas, ainda mais terríveis por estarem contidas, e que só explodem, com uma força irresistível, no último instante? Ninguém poderia dizer. Ali estava ele, calmamente esperando porque ainda nutria esperança, ainda acreditava, agora que a porta desta prisão se fechará sobre ele, que conseguiria. No entanto, fosse como fosse, o Sr. Fogg cuidadosamente colocou seu relógio sobre a mesa e observou os ponteiros avançarem. Nenhuma palavra escapou de seus lábios, mas seu olhar estava singularmente fixo e severo. A situação, em qualquer caso, era terrível, e podia ser assim resumida se Phileas Fogg fosse honesto. Ele estava arruinado. Se fosse um canalha, ele estava preso. Será que a fuga lhe ocorreu? Será que ele examinou para ver se havia alguma saída prática de sua prisão? Será que pensou em escapar dela? Possivelmente, pois uma vez ele caminhou lentamente pelo quarto, mas a porta estava trancada, e a janela fortemente gradeada com barras de ferro. Ele se sentou novamente e retirou seu diário do bolso. Na linha onde estas palavras estavam escritas, 21 de dezembro, sábado, Liverpool, ele acrescentou, 80º dia, 11 horas e 40. E esperou. O relógio da alfândega bateu 1 hora. O Sr. Fogg observou que seu relógio estava adiantado 2 horas. 2 horas! Admitindo que neste momento ele estivesse pegando um trem expresso, poderia chegar a Londres e ao Reform Club às 8h45 da noite. Sua testa enrugou-se levemente. Às 2 horas e 33 minutos, ele ouviu um ruído singular do lado de fora, seguido pelo rápido abrir de portas. A voz de Passepartout era audível, e imediatamente depois a de Fix. Os olhos de Phileas Fogg brilharam por um instante. A porta se abriu, e ele viu Passepartout, Alda e Fix, que se apressavam em sua direção. Fix estava sem fôlego, e seus cabelos estavam em desordem. Não conseguia falar. Senhor, gaguejou. Senhor, perdoe-me, pareceu mais infeliz semelhança a assaltante preso há 3 dias. O senhor está livre. Phileas Fogg estava livre. Ele caminhou até o detetive, olhou-o fixamente no rosto, e, com o único movimento rápido que já havia feito em sua vida, ou que jamais faria, recuou os braços e, com a precisão de uma máquina, derrubou Fix. Belo golpe! Exclamou Passepartout. Parbleu! É assim que se pode chamar uma boa aplicação de punhos ingleses. Fix, que se encontrou no chão, não proferiu uma palavra. Ele apenas recebeu o que merecia. O Sr. Fogg, Alda e Passepartout saíram imediatamente da alfândega, entraram em um táxi. Em poucos minutos, desembarcaram na estação. Phileas Fogg perguntou se havia um trem expresso prestes a partir para Londres. Eram 2 horas e 40 minutos. O trem expresso havia partido 35 minutos antes. Phileas Fogg então providenciou um trem especial. Havia várias locomotivas rápidas disponíveis, mas os arranjos da ferrovia não permitiam que o trem especial partisse antes das 3 horas. Aquela hora, Phileas Fogg, tendo estimulado o engenheiro com a oferta de uma recompensa generosa, finalmente partiu em direção a Londres com Alda e seu fiel servo. Era necessário fazer a viagem em 5 horas e meia,
e isso teria sido fácil em uma estrada totalmente livre. Mas houve atrasos forçados, e quando o Sr. Fogg desembarcou do trem na estação final, todos os relógios de Londres marcavam 10 minutos para as 9. Tendo dado a volta ao mundo, ele estava atrasado 5 minutos. Ele perderá a aposta. Uma excêntrica singularidade por parte dos relógios de Londres. Tradutor. Capítulo XXXV, em que Phileas Fogg não precisa repetir seus comandos para Passepartout 2 vezes. Os moradores da Savile Row teriam se surpreendido no dia seguinte, se tivessem sido informados de que Phileas Fogg havia retornado para casa. Suas portas e janelas ainda estavam fechadas, nenhuma aparência de mudança era visível. Depois de sair da estação, o Sr. Fogg deu instruções a Passepartout para comprar alguns mantimentos e foi tranquilamente para seu domicílio. Ele suportou sua desgraça com a habitual tranquilidade. Arruinado, e pela incompetência do detetive, depois de ter percorrido firmemente aquela longa jornada, superado sem obstáculos, enfrentado muitos perigos e ainda encontrado tempo para fazer algum bem pelo caminho, falhar perto do objetivo por um evento súbito que ele não poderia prever, e contra o qual estava desarmado, era terrível. Restavam apenas algumas libras da grande quantia que ele havia carregado consigo. Só permanece de sua fortuna as 20.000 libras depositadas no Barings, e esse valor ele devia aos seus amigos do Reform Club. Tão grande fora o custo de sua viagem que, mesmo que ele tivesse vencido, isso não o teria enriquecido, e é provável que ele não tivesse procurado enriquecer-se, sendo um homem que apostava mais por honra do que pelo prêmio em jogo. Mas essa aposta o arruinou completamente. O curso do Sr. Fogg, no entanto, estava totalmente decidido. Ele sabia o que ainda lhe restava fazer. Um quarto na casa da Savile Row foi reservado para Hulda, que estava tomada de tristeza pelo infortúnio de seu protetor. Pelas palavras que o Sr. Fogg deixou escapar, ela percebeu que ele estava a meditar algum projeto sério. Sabendo que os ingleses, guiados por uma ideia fixa, às vezes recorrem ao desesperado expediente do suicídio, Passepartout vigiava atentamente seu mestre, embora cuidadosamente escondesse a aparência de tal vigilância. Antes de mais nada, o digno sujeito tinha subido para o seu quarto e apagado o queimador de gás, que estava aceso há 80 dias. Ele havia encontrado na caixa de correio uma conta da companhia de gás, e achou que já era mais do que hora de pôr um fim a essa despesa, que ele estava condenado a arcar. A noite passou. Mr. Fogg foi para a cama, mas ele conseguiu dormir. Hulda não fechou os olhos nenhuma vez. Passepartout vigia toda a noite, como um cão fiel, à porta de seu mestre. O Sr. Fogg chamou pela manhã e disse para preparar o café da manhã de Hulda, além de uma xícara de chá e uma costeleta para si mesmo. Pediu que Hulda desculpasse do café da manhã e do jantar, pois seu tempo estaria ocupado o dia todo colocando seus assuntos em ordem. À noite, ele pediria permissão para ter uma breve conversa com a jovem. Passepartout, tendo recebido suas ordens, não tinha outra coisa a fazer senão obedecê-las. Ele olhou para seu mestre imperturbável e mal conseguia reunir coragem para deixá-lo. Seu coração estava cheio, e sua consciência atormentada pelo remorso, pois ele se acusava mais amargamente do que nunca de ser a causa do desastre irreparável. Sim, se ele tivesse avisado o Sr. Fogg e traído os planos de Fix a ele, seu mestre certamente não teria permitido que o detetive segue para Liverpool. Então, Passepartout não pôde mais se segurar. Meu mestre, Sr. Fogg, ele gritou, por que você não me amaldiçoou? Foi minha culpa que, não culpo ninguém, respondeu Phileas Fogg, com total calma. Vá. Passepartout saiu da sala e foi procurar Hulda, a quem entregou a mensagem de seu mestre. Senhora, acrescentou ele, não posso fazer nada sozinho ou nada. Não tenho influência sobre meu mestre, mas você, talvez. Que influência eu poderia ter? Respondeu Hulda. O Sr. Fogg não é influenciado por ninguém. Ele alguma vez compreendeu que minha gratidão por ele transborda. Ele alguma vez leu meu coração. Meu amigo, ele não deve ficar sozinho nem por um instante. Você disse que ele vai falar comigo esta noite. Sim, senhora, provavelmente para organizar sua proteção e conforto na Inglaterra. Veremos, respondeu Hulda, tornando-se subitamente pensativa. Ao longo deste dia, domingo, a casa na Savile Row estava como se estivesse desabitada. E Phileas Fogg, pela primeira vez desde que morava naquela casa, não saiu para seu clube quando o relógio de Westminster bateu 11h30. Por que ele deveria se apresentar na Reforma? Seus amigos já não o esperavam lá. Como Phileas Fogg não havia aparecido no salão na noite anterior, sábado, 21 de dezembro, às 8h45, ele havia perdido sua aposta. Não era nem mesmo necessário que ele fosse aos seus banqueiros para pegar as 20.000 libras, pois seus adversários já tinham seu cheque em mãos e só precisavam preenchê-lo e enviá-lo ao Barings para que o valor fosse transferido para o crédito deles. Portanto, o Sr. Fogg não tinha nenhum motivo para sair,
e assim permaneceu em casa. Ele se trancou em seu quarto e se ocupou colocando seus assuntos em ordem. Passepartout subia e descia as escadas continuamente. As horas eram longas para ele. Ele escutava a porta de seu mestre e espiava pelo buraco da fechadura, como se tivesse todo o direito de fazê-lo, e como se temesse que algo terrível pudesse acontecer a qualquer momento. Às vezes, pensava em Fix, mas já não com raiva. Fix, como todo mundo, havia se enganado em relação a Phileas Fogg e apenas cumprido seu dever ao rastreá-lo e prendê-lo, enquanto ele, Passepartout. Esse pensamento o assombrava, e ele não deixava de amaldiçoar sua miserável tolice. Encontrando-se demasiado miserável para permanecer sozinho, ele bateu à porta de Aouda, entrou em seu quarto, sentou-se, sem falar, em um canto, e olhou tristemente para a jovem. Aouda ainda estava pensativa. Por volta das 7:30 da noite, o Sr. Fogg enviou alguém para saber se Aouda o receberia, e em alguns instantes, ele se viu sozinho com ela. Phileas Fogg pegou uma cadeira e sentou-se perto da lareira, em frente a Aouda. Nenhuma emoção era visível em seu rosto. Fogg retornará exatamente o Fogg que havia partido. Havia a mesma calma, a mesma impassibilidade. Ele ficou vários minutos sem falar. Então, fixando os olhos em Aouda, disse: Madame, me perdoará por tê-la trazido para a Inglaterra. Eu, Sr. Fogg, respondeu Aouda, segurando os batimentos de seu coração. Por favor, deixe-me terminar, respondeu o Sr. Fogg. Quando decidi levá-la para longe de um país que era tão perigoso para você, eu era rico, e contava em colocar uma parte da minha fortuna à sua disposição. Então sua existência seria livre e feliz. Mas agora estou arruinado. Eu sei, Sr. Fogg, respondeu Aouda. E eu lhe pergunto, por minha vez, você me perdoará por ter seguido você e quem sabe, por ter, talvez, atrasado você, assim, contribuído para a sua ruína. Madame, você não poderia permanecer na Índia, e sua segurança só poderia ser assegurada levando-a a uma distância tal que seus perseguidores não pudessem alcançá-la. Então, Sr. Fogg, continuou Aouda, não contente em me salvar de uma morte terrível, você se sentiu na obrigação de garantir meu conforto em um país estrangeiro. Sim, senhora, mas as circunstâncias têm sido contra mim. Ainda assim, peço que coloque o pouco que me resta a seu dispor. Mas o que será de você, Sr. Fogg? Quanto a mim, senhora, respondeu o cavalheiro, friamente, não preciso de nada. Mas como vê o destino, senhor, que o aguarda? Como costumo fazer, pelo menos, disse Aouda, o desejo não deve dominar um homem como você. Seus amigos, não tenho amigo. Senhora, seus parentes, não tenho mais parentes. Então tenho pena de você, Sr. Fogg, pois a solidão é uma coisa triste, sem coração para confiar suas dores. Dizem, porém, que a própria miséria, compartilhada por duas almas simpáticas, pode ser suportada com paciência. Dizem que sim, senhora. Sr. Fogg, disse Aouda, levantando-se e segurando sua mão. Você deseja ao mesmo tempo uma parente e uma amiga. Você me quer como sua esposa. Sr. Fogg, ao ouvir isso, levantou-se por sua vez. Havia uma luz incomum em seus olhos e um leve tremor em seus lábios. Aouda olhou para o seu rosto. A sinceridade, retidão, firmeza e doçura daquele olhar suave de uma mulher nobre, que podia usar tudo para salvar aquele a quem devia tudo, primeiro o surpreendeu, depois o penetrou. Ele fechou os olhos por um instante, como se quisesse evitar seu olhar. Quando os abriu vivamente, disse simplesmente: Eu te amo. Sim, por tudo que é mais sagrado, eu te amo, e sou totalmente sua. Ah! Exclamou Aouda, pressionando sua mão contra o coração. Passepartout foi chamado e apareceu imediatamente. O Sr. Fogg ainda segurava a mão de Aouda na sua. Passepartout entendeu, e seu rosto grande e redondo tornou-se tão radiante quanto o sol tropical no auge. O Sr. Fogg perguntou-lhe se não era tarde demais para avisar o reverendo Samuel Wilson, da paróquia de Marylebone, naquela noite. Passepartout sorriu com seu sorriso mais cordial e disse: Nunca tarde demais. Eram 5 minutos passados das 8. Será para amanhã, segunda-feira. Para amanhã, segunda-feira, disse o Sr. Fogg, voltando-se para Aouda. Sim, para amanhã, segunda-feira, respondeu ela. Passepartout apressou-se o mais rápido que suas pernas podiam levá-lo. Capítulo V, no qual o nome de Phileas Fogg é vivamente muito valorizado na bolsa. É hora de relatar que mudança ocorreu na opinião pública inglesa quando se descobriu que o verdadeiro ladrão de banco, um certo James Strand, havia sido preso, no dia 17 de dezembro, em Edimburgo. 3 dias antes, Phileas Fogg era um criminoso, que estava sendo desesperadamente perseguido pela polícia. Agora ele era um cavalheiro honrado, perseguindo matematicamente sua excêntrica viagem ao redor do mundo. Os jornais retomaram sua discussão sobre a aposta. Todos aqueles que haviam feito apostas, a favor ou contra ele,
reviveram seu interesse. Como que por magia, os títulos de Phileas Fogg voltaram a ser negociáveis, e muitas novas apostas foram feitas. O nome de Phileas Fogg estava vivamente em alta na bolsa. Seus 5 amigos do Reform Club passaram esses 3 dias em um estado de suspense febril. Phileas Fogg, a quem haviam esquecido, reapareceria diante de seus olhos. Onde ele estaria naquele momento? O dia 17 de dezembro, o dia da prisão de James Strang, era o 76º desde a partida de Phileas Fogg, e nenhuma notícia sobre ele havia sido recebida. Estaria ele morto? Teria abandonado o esforço? Ou estaria continuando sua viagem ao longo da rota acordada? E ele apareceria no sábado, 21 de dezembro, às 8h45 da noite, no limiar do salão do Reform Club. A ansiedade em que, por 3 dias, a sociedade londrina viveu, não pode ser descrita. Telegramas foram enviados para a América e a Ásia em busca de notícias de Phileas Fogg. Mensageiros foram despachados para casa na Savile Row de manhã e à noite. Nenhuma notícia. A polícia não sabia o que havia acontecido com o detetive Fix, que, infelizmente, havia seguido uma pista falsa. As apostas aumentavam, entretanto, em número e valor. Phileas Fogg, como um cavalo de corrida, estava se aproximando de seu último ponto de virada. Os títulos eram cotados, não mais 100 abaixo do valor nominal, mais 20, 10 e 5, e o paralisado velho Lord Albemarle apostava até a favor dele. Uma grande multidão se reuniu em Pall Mall e nas ruas vizinhas na noite de sábado. Parecia uma multidão de corretores estabelecidos permanentemente ao redor do Reform Club. A circulação estava impedida, e por toda parte ocorriam disputas, discussões e transações financeiras. A polícia teve grande dificuldade em conter a multidão, e à medida que se aproximava a hora em que Phileas Fogg deveria chegar, a excitação atingia seu ponto mais alto. Os 5 antagonistas de Phileas Fogg se encontraram no grande salão do clube. John Sullivan e Samuel Falente, os banqueiros, Andrew Stuart, o engenheiro, Gauthier Ralph, o diretor do Banco da Inglaterra, e Thomas Flanagan, o cervejeiro, todos aguardavam ansiosamente. Quando o relógio marcou 20 minutos depois das 8, Andrew Stuart levantou-se, dizendo: "Senhores, em 20 minutos o tempo acordado entre o Sr. Fogg e nós terá expirado." "Que horas chegou o último trem vindo de Liverpool?" perguntou Thomas Flanagan. "Às 7h23, respondeu Gauthier Ralph. "E o próximo não chega antes das 12h10." "Bem, senhores," continuou Andrew Stuart, "se Phileas Fogg tivesse chegado no trem das 7h23, ele estaria aqui agora. Portanto, podemos considerar a aposta como ganha." "Espere, não sejamos apressados demais," respondeu Samuel Falente. "Você sabe que o Sr. Fogg é muito excêntrico. Sua pontualidade é bem conhecida, ele nunca chega cedo demais, nem tarde demais, e eu não ficaria surpreso se ele aparecesse diante de nós no último minuto." "Porque," disse Andrew Stuart nervosamente, "se eu o visse, não acreditaria que fosse ele." "O fato é," retomou Thomas Flanagan, "que o projeto do Sr. Fogg era absurdamente tolo. Seja qual for sua pontualidade, ele não poderia evitar os atrasos que certamente ocorreriam, e um atraso de apenas 2 ou 3 dias seria fatal para sua viagem. Observe também," acrescentou John Sullivan, "que não recebemos nenhuma notícia dele, embora haja linhas telegráficas por toda a sua rota." "Ele perdeu, senhores," disse Andrew Stuart, "ele perdeu 100 vezes. Além disso, vocês sabem que o China, o único navio a vapor que ele poderia ter pegado de Nova York para chegar aqui a tempo, chegou ontem. Eu vi uma lista de passageiros, e o nome de Phileas Fogg não está entre eles. Mesmo que admitamos que a sorte tenha favorecido ele, dificilmente ele chegou à América. Acho que ele vai se atrasar pelo menos 20 dias, e que Lord Albemarle vai perder 5.000 livres tranquilamente." "Está claro," respondeu Gauthier Ralph, "e não temos nada a fazer senão apresentar o cheque do Sr. Fogg no Barings amanhã." Nesse momento, os pointeiros do relógio do clube marcavam 20 minutos para as 9, "mais 5 minutos," disse Andrew Stuart. Os 5 cavalheiros se olharam. Sua ansiedade estava se tornando intensa, mas, não querendo traí-la, eles prontamente concordaram com a proposta de Mr. Fallentin de jogar uma partida. "Eu não abriria mão dos meus 4.000 da aposta", disse Andrew Stuart, ao se sentar por 3.999. O relógio marcava 18 minutos para as 9. Os jogadores pegaram suas cartas, mas não conseguiam desviar os olhos do relógio. Certamente, por mais seguros que se sentissem, os minutos nunca lhes pareceram tão longos. 17 minutos para as 9, disse Thomas Flanagan, ao cortar as cartas que Ralph lhe entregou. Então houve um momento de silêncio. O grande salão estava perfeitamente quieto, mas os murmúrios da multidão lá fora eram ouvidos, com de vez em quando um grito estridente. O pêndulo tinha os segundos, que cada jogador contava ansiosamente, enquanto ouvia,
com regularidade matemática. 16 minutos para as 9, disse John Sullivan, com uma voz que revelava sua emoção. Mais um minuto, e a aposta seria ganha. Andrew Stuart e seus parceiros suspenderam o jogo. Eles deixaram suas cartas e contavam um segundo. No 40º, nada. No 50º, ainda nada. No 55º, ouviu-se um grito alto na rua, seguido de aplausos, vivas e alguns rosnados ferozes. Os jogadores se levantaram de seus assentos. No 57º, a porta do salão se abriu, e o pêndulo ainda não havia batido o 60º quando Phileas Fogg apareceu, seguido por uma multidão excitada que havia se esgueirado pelas portas do clube, e com sua voz calma, disse: "Aqui estou, senhores." Capítulo CV, no qual se mostra que Phileas Fogg não ganhou nada com sua viagem ao redor do mundo, a menos que seja felicidade. Sim, o próprio Phileas Fogg. O leitor se lembrará de que, 5 minutos após as 8 da noite, cerca de 25 horas depois da chegada dos viajantes a Londres, Passepartout havia sido enviado por seu mestre para contratar os serviços do reverendo Samuel Wilson em certa cerimônia de casamento, que aconteceria no dia seguinte. Passepartout foi fazer sua tarefa encantado. Logo chegou à casa do clérigo, mas não o encontrou em casa. Passepartout esperou cerca de 20 minutos, e quando deixou o reverendo, já eram 8h35. Mas em que estado ele estava? Com o cabelo desarrumado e sem chapéu, corria pela rua como nunca ninguém havia corrido antes, derrubando pedestres, atravessando a calçada como um redemoinho de água. Em 3 minutos, ele estava de volta a Savile Row, cambaleando até o quarto do Sr. Fogg. Ele não conseguia falar. "O que houve?" perguntou o Sr. Fogg. "Meu senhor", arfou Passepartout. "Casamento impossível. Impossível. Impossível para amanhã." "Por quê?" "Porque amanhã é domingo." "Segunda-feira", respondeu o Sr. Fogg. "Não, hoje é sábado." "Sábado. Impossível." "Sim, sim, sim, sim", exclamou Passepartout. "Você cometeu um erro de um dia. Chegamos 24 horas adiantado, mas só restam 10 minutos. Passepartout agarrou seu mestre pelo colarinho e o arrastava com força irresistível. Phileas Fogg, assim sequestrado, sem ter tempo de pensar, saiu de casa, pulou em um táxi, prometeu 100 libras ao táxi, e depois de atropelar 2 cães e derrubar 5 carruagens, chegou ao Reform Club. O relógio marcava 8:45 quando ele apareceu no grande salão. Phileas Fogg havia completado a viagem ao redor do mundo em 80 dias. Phileas Fogg havia vencido sua aposta de 20.000 libras. Como foi que um homem tão exato e meticuloso pôde cometer esse erro de um dia? Como pôde pensar que havia chegado a Londres no sábado, dia 21 de dezembro, quando era, na verdade, sexta-feira, dia 20, apenas o 79º dia desde a sua partida? A causa do erro é muito simples. Phileas Fogg havia, sem suspeitar, ganho um dia em sua viagem, e isso apenas porque ele havia viajado constantemente para leste. Ele, pelo contrário, teria perdido um dia se tivesse seguido na direção oposta, isto é, para o oeste. Ao viajar para o leste, ele se dirigira em direção ao sol, e os dias, portanto, diminuíam para ele tantos vezes 4 minutos quantos graus ele cruzava nessa direção. Existem 360 graus na circunferência da Terra, e esses 360 graus, multiplicados por 4 minutos, dão precisamente 24 horas, ou seja, o dia inconscientemente ganho. Em outras palavras, enquanto Phileas Fogg, indo para o leste, viu o sol passar pelo meridiano 80 vezes, seus amigos em Londres o viram passar pelo meridiano apenas 79 vezes. É por isso que o aguardavam no Reform Club no sábado, e não no domingo, como pensava o Sr. Fogg. E o famoso relógio de família de Passepartout, que sempre marcará o horário de Londres, teria traído esse fato, se tivesse assinalado os dias assim como as horas e os minutos. Phileas Fogg, então, havia ganho as 20.000 libras, mas, como tivera gasto quase 19.000 durante a viagem, o ganho pecuniário foi pequeno. Seu objetivo, porém, era ser vitorioso, e não ganhar dinheiro. Ele dividiu as 1.000 libras restantes entre Passepartout e o infeliz Fix, contra o qual não nutre amágoa. Deduzira, contudo, da parte de Passepartout o custo do gás que queimara em seu quarto por 1920 horas, por uma questão de regularidade. Naquela noite, o Sr. Fogg, tão tranquilo e fleumático como sempre, disse a Ouda: "Nosso casamento ainda lhe é agradável." "Sr. Fogg", respondeu ela, "sou eu quem deve fazer essa pergunta. Você estava arruinado, mas agora está rico novamente." "Perdoe-me, senhora, minha fortuna pertence a você." "Se você não tivesse sugerido nosso casamento, meu criado não teria ido à casa do reverendo Samuel Wilson. Eu não teria sido informado do meu erro. E, querido Sr. Fogg", disse a jovem. "Querida Ouda",
respondeu Phileas Fogg. Nem é preciso dizer que o casamento aconteceu 48 horas depois, e que Passepartout, radiante e deslumbrante, entregou a noiva. Ele não a salvou, e não tinha direito a essa honra. No dia seguinte, assim que amanheceu, Passepartout bateu vigorosamente à porta de seu mestre. Sr. Fogg abriu e perguntou: "O que houve, Passepartout?" "O que é, senhor?" "Ora, acabei de descobrir." "Descobri o quê?" "Que poderíamos ter dado a volta ao mundo em apenas 78 dias, sem dúvida," respondeu o Sr. Fogg, "não atravessando a Índia." "Mas se eu não tivesse atravessado a Índia, não teria salvado Aouda. Ela não teria se tornado minha esposa." E o Sr. Fogg silenciosamente fechou a porta. Phileas Fogg havia ganhado sua aposta e feito sua viagem ao redor do mundo em 80 dias. Para isso, ele empregou todos os meios de transporte: navios a vapor, ferrovias, carruagens, iates, navios mercantes, trenós, elefantes. O excêntrico cavalheiro demonstrou ao longo de toda a jornada todas as suas qualidades maravilhosas de calma e precisão. Mas e daí? O que ele realmente ganhou com todo esse esforço? O que ele trouxe de volta dessa longa e cansativa viagem? Nada. Você diz, talvez nada além de uma mulher encantadora que, por mais estranho que pareça, o tornou o homem mais feliz. De fato, você não faria menos por algo assim, viajando ao redor do mundo.